Bom dia. Feliz sábado. O nosso sábado, o nosso abençoado e bendito sábado. Estamos no melhor lugar do mundo, aonde temos o privilégio ainda de adorar ao nosso Deus com liberdade, com as portas abertas. Que bênção! Não sei como foi a sua semana, mas hoje é um convite para você se desligar de tudo, para você se conectar com Deus, louvá-lo, adorá-lo. E a nossa reflexão para o início deste sábado está em Salmos 31. Um pequeno resumo. Salmos 31 é um lamento de profunda angústia, misturado com forte louvor e confiança absoluta em Deus durante um tempo de perigo. Tempo de perigo. Como estamos vivendo este tempo? E aí alguns pontos chaves. Do verso 1 ao verso 8. Refúgio na dor. Davi clama por proteção, reconhecendo Deus como sua rocha e fortaleza. Do verso 9 ao verso 13. Angústia e traição. O salmista relata tristeza extrema, enfermidades, enfraquecimento e isolamento. Do verso 14 ao verso 22, confiança absoluta. Davi declara: o meu futuro está nas tuas mãos. E eu paro aqui no verso 15. E você pode continuar a fazer uma reflexão no Salmos 31. Conclui encorajando os fiéis a amarem o Senhor e serem fortes, revigorando o coração na esperança divina. Com os pés na terra e os olhos no céu, é assim que os filhos de Deus proclamam a sua glória, a sua confiança e firmam a sua esperança. E é isso que nós vamos cantar agora. E eu te convido para meditar na letra deste hino. Cante com o coração, cante com a sua alma. Fiquemos em pé. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus.
Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse sábado que o Senhor está nos disponibilizando. Agradeço por o Senhor nos fazer sair da nossa casa para te louvar e te adorar. Peço que o Senhor nos abençoe e nos evite todo o mal, que nada de mal aconteça conosco, que essa pregação de hoje seja incrível. Em nome de Jesus, amém. Você tem a oportunidade de levar o Evangelho através das suas ofertas. E nós temos a oportunidade de ouvir mensagens vindas de todo o canto do universo. Então agora o Bruno vai nos passar o informativo mundial. As nossas ofertas estão destinadas à divisão sul do Pacífico. Prepare a sua oferta com carinho, uma oferta de gratidão, de amor, uma oferta de evangelho. Vamos escutar. Salve, igreja. A história de hoje nos leva, a Papua Nova Guiné, e o tema é levando o evangelho à selva. Então a história de hoje ela nos conta um pouco sobre a história de Andrew, que era um jovem que foi chamado para servir. E esse serviço mudou a vida dele para sempre. Ele nasceu em uma família cristã e cresceu ouvindo as histórias sobre o amor de Deus. Mas tudo mudou na vida dele quando eles receberam a visita de um pastor que levou as mensagens sobre o sábado e sobre o retorno de Jesus. Ali naquele momento, Andrew ele despertou uma curiosidade imensa e ele começou a participar de todas as reuniões que tinham ali naquela região. E ele estava faminto por conhecer mais. Ali ele teve a oportunidade de conhecer, de estudar a Bíblia, e perceberam nele um grande potencial. E um dos departamentais ali daquela região se colocou à disposição de levar o Andrew para uma escola de missões. E ali, se ele aceitasse, ele se tornaria um pastor voluntário, preparado para levar a mensagem nas áreas mais remotas ali do seu país. Andrew aceitou, e ali ele entrou para uma vida de desafios, fé e milagre. A missão de Andrew os levou à profundeza das selvas. Ele foi atrás de aldeias distantes que levavam cerca de 3 dias de caminhada para chegar, a travessia de rios, e ali ele passou momentos com os irmãos, dias fazendo estudos e orando, e ali também teve alguns desafios que muitas pessoas não aceitavam, tinham preconceito com relação à igreja adventista. Essa oposição espiritual ali era real, e algumas comunidades até desconfiavam deles, mas ali o Andrew enfrentava essas palavras duras de desprezo, e apesar disso ele não se desmotivou. Ele continuou confortado pelas vidas que estavam sendo mudadas ali. Ele viu os doentes sendo curados, corações sendo abertos e a verdade se enraizando nos lugares mais improváveis. A vida como missionário na selva não era nada fácil. Ali, muitas vezes, Andrew e sua esposa não tinham comida, e por um momento teve uma semana que os dois ficaram sem recursos nenhum. E um dia eles estavam ali na casa missionária e eles recorreram à única fonte de força que eles tinham, que era a adoração. E ali eles começaram a cantar. E durante essa adoração, eles perceberam a presença de um estranho fora de casa que os chamaram para sair. E lá eles não encontraram comida. O estranho trouxe para eles o recurso financeiro. E Deus havia mandado para eles então a provisão. E eram momentos como esse que tornaram os pilares da fé de Andrew. Em 2012 ainda também teve uma outra oportunidade e graças ao patrocínio de um piloto adventista australiano, Andrew se matriculou na Escola Adventista de Ministério de Omaura, que ele lembra que na época, em 2012, era pequena, mas assim, os objetivos deles tinham um propósito bem significativo. Ali o Andrew treinou por um ano, aprendendo a compartilhar as verdades bíblicas e a prática também. E antes de ser designado para uma igreja que tinha cerca de 200 membros. Ali, em apenas um ano, os seus esforços resultaram em 120 batismos e a construção de uma nova igreja.
E aqueles momentos foram inesquecíveis. E teve um que foi Papua Nova Guiné para Cristo, que é uma campanha evangelística nacional que envolveu o presidente da Associação Geral, Ted Wilson. E em um vilarejo remoto ali na selva, Andrew humildemente batizou 874 novos membros à família eterna de Deus. Essa experiência transformadora aprofundou o chamado de Andrew e alguns meses depois, Deus abriu uma nova porta para ele, envolvida a liderança espiritual. A Igreja Adventista em Papua Nova Guiné patrocinou Andrew para voltar à Escola Adventista de Ministério em Omaura para um treinamento avançado. E ele estava se preparando para qualquer missão que viesse pela frente, fosse ela numa trilha, na selva ou na rua de uma cidade. O Andrew diz: preparei meu coração para ir aonde Deus me enviar. Para onde quer que eu vá, sempre haverá uma bênção em realizar a obra de Deus. E as nossas ofertas desse trimestre ajudarão naquela escola de Adventista de Ministério em Omaura a preparar homens e mulheres para poder levar as boas novas naquele país. Obrigado por sua adoração fiel. Agradecemos aos adolescentes por tão bela mensagem musical ao nosso Deus. O nosso louvor e adoração chega aos céus como um incenso. E o nosso Deus se alegra e se agrada. Eu fico imaginando quando o sábado será eterno e todos os adoradores do universo juntos, na presença de Deus, louvando o seu nome. A lição desta semana fala sobre a nova identidade do cristão.
Paulo ensina que quando fomos ressuscitados com Cristo, deixamos o domínio do pecado e passamos a viver sob o domínio da graça. Essa nova vida implica mudança de mente, de prioridades, de comportamento. As coisas do alto não são apenas conceitos espirituais, são valores do reino, como amor, humildade, perdão e serviço. Viver ressuscitado com Cristo é permitir que Ele molde nossos pensamentos, sentimentos e ações. É escolher diariamente refletir a luz do céu neste mundo escuro. A ressurreição de Jesus é mais do que uma lembrança, é um poder presente que transforma quem somos e nos prepara para a eternidade. Os professores terão agora a sua classe para fazer os apontamentos, explanar e recapitular o estudo dessa maravilhosa lição até às 10h10. Um bom estudo a todos.